Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a segunda melhor defesa da NBA, o Detroit Pistons. Um time que eu acabei citando, quer dizer, eu esqueci de citar no vídeo ontem onde eu falei da primeira defesa do campeonato que chega a ser injusta. Aquela reconstrução na qual o Sam Presti dominou todas as piques de todas as franquias num período incerto ainda, né, de tempos. Que é a melhor defesa do campeonato. Quando a gente vê o Oklahoma City Thunder jogando, aí pô, tá desfalcado de 3, 4 jogadores. Vem a segunda unidade, vem a terceira unidade. No último quarto os caras nem precisam jogar direito. Geralmente quando a gente vê um time assim com 2, 3 elencos pra rotacionar e tem jogador que nem tem tempo de quadra, que é mandado lá pra D-League, se chama Oklahoma City Thunder. Mas e se eu te falar que tem um time na Conferência Leste que tá dominando o Leste, que tem 10 vitórias e 2 derrotas, a melhor campanha do Leste, que está invicto a 8 partidas. Ganhou uma partida de um time que estava num momento impressionante, que é o Chicago Bulls, jogando apenas com um titular. Você falaria que esse time se chama Oklahoma City Thunder, né? Não, mas se chama Detroit Pistons. Podemos estar diante de um terceiro Detroit Pistons Bad Boys. Eles têm uma identidade, eles têm um borogodó ali que torna esse time muito interessante, porque eles não fizeram movimentos desesperados, eles não trocaram por superestrelas, eles não tiraram a sorte de uma first pick do draft, mesmo quando o time era o pior time da NBA. E mesmo assim, eles construíram um elenco que está mostrando que defesas ganham jogos. E que, quem sabe, pode ganhar campeonatos. Assim como o OKC fez, não como o Dallas Mavericks fez. Então é sobre isso que eu gostaria de conversar no vídeo de hoje. Se você está chegando por aqui agora, até o final do vídeo, se inscreva, ativa o sininho de notificações e deixa o like se você gostar, obviamente. Já que 40% de vocês que assistem os vídeos aqui do canal recorrentes, quase que diariamente, não são inscritos. Então dá essa moral, vamos tentar chegar nos 80 mil inscritos, fechou? Agora sem mais delongas, bora começar. E eu gostaria de começar abordando um fato aqui curioso. Se a gente voltar 2 temporadas para 2023 e 2024, foi quando a temporada fatídica de 14 vitórias e 28 derrotas, uma sequência de, foram 25 jogos se eu não me engano. Pô, eu errei completamente, foram 28 jogos. Eu acho que deve brigar diretamente para ser a sequência de derrotas mais longa da história da NBA. Apenas 2 temporadas depois, é o time que está liderando o leste com 10 vitórias e 2 derrotas, sabe? Então se a gente der uma olhada legal, os jogadores aqui que eu vou sinalizar para vocês, você pode prestar atenção que são ainda os mesmos jogadores que têm meio que a responsabilidade de ser os melhores desse elenco. Cade Cunningham, Jalen Duren, Jaden Ivey, Isaiah Stewart e Ausar Thompson. Eles não pegaram nada fora disso, não pegaram nenhum jogador fora desse core que mudasse os planos desse time. Esse time foi construído e está mostrando resultados extremamente positivos com o famoso confie no processo. Só que sem um mano como o Joel Embiid pra ficar lesionado o tempo todo. E por isso que eu acho tão interessante esse time do jeito que ele foi montado. Porque eles pegaram vários desses jogadores aqui que não estão sinalizados, que de certa forma eram artigos mais trocáveis, como Bogdanovic, Alec Burke, Simone Fontecchio, Evan Fournier, Danilo Gallinari, Quentin Grimes. O Quentin Grimes hoje, que tá tendo um dos melhores momentos da carreira, ele realmente se tornou o jogador que o Knicks draftou, né? Esperava que ele fosse, ele tá se tornando agora. Killian Hayes, que pelo amor de Deus, não sei como é que ele ficou tanto tempo na NBA. Kevin Knox pegou esses jogadores que não tinham tanta importância assim para o futuro da franquia e transformaram nesse elenco, nessa rotação que é bem extensa. Tem muitos jogadores aqui que estão ganhando uma minutagem por conta que o Detroit Pistons está sendo desfalcado constantemente e ainda assim eles estão lidando muito bem com as ausências. Como por exemplo, na partida recente contra o Wizards, eles quase perderam. Foi necessário que o Cade Cunningham errasse a maior quantidade de arremessos em uma partida de NBA da história, mas eles saíram com a vitória. Foi necessário que o Dennis Jenkins subisse para um nível que a gente não estava apto a ver, assim, um jogador seu segundo ano de NBA. Se eu não me engano, ele nem foi draftado, ele foi um jogador que veio por fora do draft. Ser muito clutch, vir para mais de 20 pontos e ajudar a decidir a partida. Eles muito desfalcados. Ou então contra o Chicago Bulls mais recente, que foi um dos exemplos que eu já usei, onde a gente pegando aqui o scout, mano, dos titulares estavam apenas o Duncan Robinson, Dennis Jenkins, Javonte Green, Paul Reed e Ron Holland, todos reservas. E se eu te falar dos reservas que jogaram, que tiveram minutagem relevante nesse time, Caris LeVert, Chaz Lanier, Tolu Smith, Bob Klintman e Wendell Moore Jr., eu aposto com vocês que vocês só conhecem um desses jogadores, de vocês saberem como é a cara dele, que é o Caris LeVert. Então isso a gente tá acostumado a ver, sabe, esses resultados de passar o tropelo numa equipe que tava num momento muito bom no início, mais ainda no início da temporada, que a gente ainda tá no início da temporada, que é o Chicago Bulls, jogando só com reserva. Tô acostumado a ver isso com o Oklahoma City Thunder, não com o Detroit Pistons.
Então essa é a identidade que esse time assumiu, que é uma identidade do quê? Um time intenso, forte, alto, muito bom defensivamente e que confiou no processo dos seus jogadores se desenvolverem, dos seus jogadores atingirem o próximo nível nas carreiras, individualmente falando, para que o time, como um coletivo, evoluísse junto. Por exemplo, o fato deles usarem Isaiah Stewart e Jalen Durant simultaneamente como pivôs antes era um problema, porque um não arremessa, o outro também não. Um não é versátil, o outro também não. Um não sabe passar bem a bola, o outro também não. Um não sabe o que fazer quando não recebe a bola embaixo do aro, o outro também não. Então o fato do Jalen Durant ter se desenvolvido muito, do Isaiah Stewart conseguir jogar ao mesmo tempo ao lado dele, deles conseguirem rotacionar com 3 jogadores arremessando e 2 dentro do garrafão, além de tornar a defesa deles muito mais intensa, eles sabem o que fazer no ataque nessas situações, mesmo ficando um pouco mais congestionado, podemos dizer assim, dentro da área pintada. Então, a ascensão do Jalen Durant, pra quem não tá acompanhando, mano, ele é o segundo melhor jogador dessa equipe neste exato momento, com sobra. O salto que ele deu da temporada passada, né, da média de carreira dele, no 4º ano que ele tá agora de NBA, pra 19,4 pontos, 12 rebotes, com 64%. A média de aproveitamento dele só subiu 10% de lance livre, o que é bem impressionante. Mas, olhando a parte defensiva de 1,2 tocos e 1,1 roubos de bola por partida, é realmente impressionante o que esse rapaz evoluiu. E se você fizer o teste de olho, né, que eles chamam, que é você assistir uma partida, o Jalen Durant evoluiu em tudo. Ele tá melhor passando a bola, você pode confiar a bola na mão dele, ele indo em transição do aro, assim, digamos, na linha do lance livre ali, que ele sabe dar 2 kicks e jogar no 1 contra 1, sem falar que ele assumiu a responsabilidade de ser o jogador responsável por organizar a defesa, por ele gritar com quem tem que gritar, por ele cobrar ali o Ausar Thompson, como eu citei nos vídeos anteriores, de ter que cobrir ele ali quando ele sair pra dobrar, quando alguém do perímetro toma o corte. Então ele tá sendo esse cara e era exatamente o que faltava no Detroit Pistons. Se vocês lembrarem, eu acho que muitos de vocês não assistiram, mas a série contra o Knicks ano passado, o Jalen Durant foi um cara muito caçado nos pick and rolls, porque apesar dele ter boas estatísticas, se a gente olhar mais uma vez aqui do ano passado, 11,8 pontos, 10 rebotes, uma eficiência de quadra absurda de 69%, ele não era tão bom quanto aquelas médias de duplo-duplo, ele não era tão eficiente pra transferir essas estatísticas pra vitória, mas o potencial tava ali, porque os números não mentem. Ele é atlético pra caramba, ele é forte pra caramba, ele é rápido pra caramba, ele defende praticamente múltiplas posições, mas só que esse salto da experiência, da virada de chave ali que o cara, começa a clicar de forma diferente, começa a tomar menos decisões erradas, aconteceu nessa temporada pro Durant. E a dupla dele, ao lado do Cade Cunningham, cê é louco, os caras estão jogando muito bem do pick and roll. Cade Cunningham, 27 pontos e meio de média, 5,4 rebotes, 9,9 assistências, mano, com eficiência extremamente boa, tirando 3 pontos, que ele nunca teve essa característica muito forte mesmo. A dupla Jalen Durant e Cade Cunningham é uma das mais interessantes de toda a NBA. E eles estão fazendo isso funcionar muito bem. O Cade Cunningham tá muito mais experiente, ele tá tomando decisões melhores, tá aprendendo a como manipular a defesa ao seu favor. Ele defensivamente é praticamente outro pivô dentro de quadra, porque ele tem 2 metros, 1,98 m. Então, por mais que o Jalen Durant não seja um pivô muito acima da média com questão de estatura, ele é muito forte. O Isaiah Stewart também é muito forte. Quando tá os 3 em quadra, coloca um armador de 1,98 m, 2 pivôs de 2,6, 2,8 pelo menos. O Ausar Thompson, que tem 2,1 metros, e o Duncan Robinson, que também tem 2,1 metros, é uma defesa que tem quase o mesmo impacto em questão de altura, envergadura, capacidade de trocar marcação, de dobrar, de intensidade que o Houston Rockets tem essa temporada e que tinha também na temporada passada. Então é por isso que eu acho esse time do Detroit Pistons tão interessante. Eles não fizeram nenhuma movimentação maluca pra tentar trocar o futuro da franquia. Eu não vou citar exemplos aqui, mas vocês sabem de que eu tô falando. Pra tentar forçar um resultado imediato. Eles acreditaram na evolução dos jogadores que eles trouxeram pelo draft. Pegaram jogadores que estavam ali na agência livre querendo um contratinho um pouco melhor, como é o caso do Duncan Robinson, pra substituir inclusive o Malik Beasley, que deu aquele problema lá com as bets lá. Então, esse time do Detroit Pistons é um time que agora tem uma identidade. Eles têm uma personalidade de Detroit Pistons. Assim como eles montaram uma personalidade lá em 2004, time que chegou mais de uma vez na final da NBA, múltiplas finais de conferência, conquistou o título de 2004 de forma merecida pra cima só do Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Assim como aquele time odiado da década de 80, os Bad Boys, os originais, né? Que só tinham o Isaiah Thomas como um All-NBA, assim. Os outros eram jogadores talentosos, mas ninguém, assim, formamos um squad apelão. Era um time coletivo, era muito intenso defensivamente. E essa característica eles estão trazendo pros Detroits mais atuais, sabe?
Eles passaram por bastante tempo, assim, de vacas magras, mas agora eles conseguiram conquistar isso novamente. E isso é muito, cara, é muito legal de se ver. Porque isso vai, na minha opinião, montar um time dessa forma, para times que conseguem adquirir talentos dessa forma, é muito mais satisfatório o resultado do time e o quanto ele vai ficar marcado na memória das pessoas do que um time que deu all-in e fracassou. Aqui eu também não vou citar mais um exemplo. Mas, de qualquer forma, se a gente olhar as estatísticas coletivas desse time aqui, cara, é muito impressionante. Dá uma ligada aqui, minha rapaziada. 6,1 tocos por partida. 10,4 roubos de bola por partida. 6 jogadores, Jalen Duren, Ausar Thompson, Duncan Robinson, Tobias Harris, Cade Cunningham e Isaiah Stewart com mais de duplos dígitos, tendo ainda mais 4 jogadores que se aproximam dos 10 pontos com Roe Holland, Caris LeVert, Dennis Jenkins e Tolude. Porque o Dennis Jenkins, né, é mais recente, mas só que tem ainda jogadores que contribuem nessa rotação muito bem. Cara, Jalen Duren e Cade Cunningham combinando para quase 50 pontos por partida é loucura. Então, coletivamente, é um time que impressiona. Olhando as estatísticas defensivas avançadas, como por exemplo, é o quarto time mais força turnovers na NBA. É um time que realmente, na minha concepção, nos meus olhos, quando eu paro pra assistir, tem um borogodó diferente dos times que são formados via decisões desesperadas, sabe? Você consegue juntar o melhor dos mundos, uma reconstrução bem feita, com um time que é bem comandado, com um técnico ali daqueles mais casca-grossa, mais old school, que tem um estilo de jogo mais intenso e que tá gerando resultados, mano. Um adendo aqui, puxar um pouco a sardinha mais uma vez pro OKC de ontem, que é muito impressionante, é que a defesa do OKC, ela é boa ao ponto da defesa do Detroit, que assumiu agora a segunda colocação como a segunda melhor defesa da NBA na frente do Denver Nuggets. A diferença do primeiro pro segundo é de 7 pontos. O que eu falei ontem que era quase 7 pontos, atingiu 7 pontos. O OKC chegou nesse marco. E a diferença do Detroit pro 21º para a defesa de número 21 da NBA é outros 7 pontos. Então é nesse nível que a gente tá falando que o OKC é discrepante no fato de defesas podem vencer campeonatos e que logo em seguida o outro time que tá chegando ali perto é o Detroit Pistons, que tá remando pra chegar lá também. Então eles estão vivendo um momento muito iluminado, onde tudo dá certo, sabe? E confiança, momento, vibe do time conta muito na hora de trazer resultados. É por isso que eles ganharam só jogando com reservas. É por isso que eles ganharam desfalcado pra caramba com o Cade Cunningham errando o maior número de arremessos da história da NBA. Isso torna esse time do Pistons, essa confiança, esse momento, essa identidade que eles construíram com o tempo e batendo cabeça e errando e perdendo muito e perde de novo e é criticado e pô, não tem problema. A torcida, pô, vai dar hate no time, mas eles vão absorver isso e vão melhorar, vão treinar, vão desenvolver, vão evoluir, que eles chegaram onde eles estão hoje, sendo líderes do leste, com 13 rodadas aí de NBA já nas costas. Mano, Cade Cunningham com certeza vai brigar essa temporada pra ser um top 10 da NBA. Eu cravei isso antes da temporada começar e reafirmo. O Duncan Robinson até o atual momento, chutando suas 7 bolas de 3 por partida, entregando quase 43% de aproveitamento, tá sendo o responsável por substituir o Malik Beasley de forma efetiva. Até um cara que nem recebia minutagem quando tá entrando em quadra agora. Esse é o poder da confiança, tá? Entregou nas últimas 2 partidas aqui, cadê? 18 e 24 pontos. Então é nesse nível que o Detroit Pistons tá maneiro de assistir, cara. É o time que está na frente do meu Knicks, que é o segundo colocado neste exato momento, mas dá pra ver que eles chegaram de verdade. Mas assim como os outros Detroit Pistons que a gente viu fazer história ao longo de toda a NBA aí, de todas as décadas, eles passam por isso e ficam bastante tempo incomodando nas cabeças da Conferência Leste. Então eu acredito que esse time do Detroit veio pra ficar. Depois do que eles fizeram na temporada passada, já tem um salto significante do número de derrotas que eles tiveram na pior temporada talvez da história da franquia. Agora eles vieram e tá muito interessante de assistir o Detroit Pistons. Eu aconselho que vocês parem pra ver o que foi construído lá, com muito suor e muitas derrotas, mano. É muito interessante de fato. Mas lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião e alguns pensamentos aí que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse time do Detroit. Comenta aqui embaixo o que você acha da equipe do Detroit Pistons, se você também acompanhou essas últimas vitórias, essa sequência de 8 vitórias seguidas bem impressionante que eles tiveram. Deixa aqui nos comentários que a sua opinião vale muito pra esse canal. E se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Vai estar ajudando diretamente pra esse canal a se manter de pé, porque eu percebi que 40% de vocês não se inscrevem no canal. Então se inscreve aí, é apenas um clique, faz total diferença pra mim. Se você quiser ajudar mais diretamente, tem o Seja Membro, tem o Valeu Demais ou o segundo link aqui na descrição. Loja Trash Talk, camisetas oversized, exclusivas, limitadas, de qualidade premium, da loja oficial do seu canal de basquete do YouTube. Fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e falou!